Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da Melhora. Como é que vocês estão? Cada dia melhor? Melhores do que ontem já? Piores do que amanhã? Tomara que sim, espero que sim. E mais do que esperar que sim e torcer para que você esteja melhor, estou eu aqui fazendo a minha parte mais uma vez, te dando mais um conteúdo, mais uma orientação, tentando te ajudar nesse processo de melhora, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre desequilíbrios musculares. Na verdade, a gente vai falar sobre envelopes musculares. Mas calma, não precisa se apavorar. Vou te explicar tudo o que eu quero dizer com isso. E principalmente, como isso pode estar influenciando nas suas lesões, como pode estar influenciando na sua dor. E óbvio, né? Vamos falar o que fazer também para eliminar isso, eliminar mais esse obstáculo nesse seu processo de cura, tá bom? Nesse seu processo de melhora. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se você ainda não está seguindo o perfil, convido você a se inscrever no perfil, se inscrever no canal, a seguir o perfil, que é para que você não fique de fora de nenhuma das informações, nenhuma das orientações que a gente coloca aqui para vocês semanalmente. Lembrando, toda semana tem um vídeo novo. Tem semanas que vai mais do que um vídeo, mas pelo menos um vídeo por semana sempre tem. E aí, se você não tiver inscrito no canal, se você não tiver seguido o perfil, você vai acabar ficando de fora dessa e não vai ter acesso a esse conteúdo, certo? Vai ficar mais difícil se você tiver inscrito, se você estiver já seguindo o perfil, a própria plataforma já vai te direcionar esse vídeo e você vai ter acesso a mais essa orientação que pode te ajudar muito nesse seu processo de melhora. Então, vamos logo. Já se inscreve aí no canal, já segue o perfil. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver me vendo pelo Instagram, já segue o perfil. E agora temos também TikTok, hein? Estamos no TikTok. Então, se você estiver me vendo pelo TikTok, como é que fala, produção? Quando está no TikTok é seguir também? Curtir? Enfim, também não sabemos aqui, ninguém sabe me ajudar. Então, estamos chegando agora no TikTok. Se estiver no TikTok, já segue. E, aliás, já comenta aqui também qual que é o termo correto que é usado no TikTok. Se é seguir, se é se inscrever, como que funciona, para a gente falar certo daqui para frente, tá bom? Bom, não deixa de deixar, é ruim, né? Não deixe de colocar aqui nos comentários as pessoas que você sabe que precisa ter acesso a esse conteúdo. E deixa aqui nos comentários também se você tem algum desequilíbrio muscular. A gente já falou sobre esse conteúdo aqui, inclusive. Então, você já tem um norte do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, adivinha? Está perdendo conteúdo. Isso porque você ainda não está inscrito, não está seguindo o perfil. Se você tivesse inscrito, se você tivesse seguindo o perfil, você seria notificado de tudo isso, certo? Mais um motivo, tá vendo aí? Já falei sobre isso, mas hoje a gente vai aprofundar. Vamos olhar isso de um outro prisma, de uma outra visão, tá bom? Então, já comenta aqui se você tem desequilíbrios musculares, como que está a sua dor. E, aliás, faz um favor aqui para mim. Comenta se você está melhorando. Toda vez eu começo o vídeo perguntando, e aí, você já está melhor? Então, já comenta aqui. Tô melhorando. Não estou melhorando. Tô patinando na minha evolução. Ou pior que isso, comenta assim, nem estou tentando melhorar. Decidi que eu vou ficar com a minha dor para sempre. Até meus 120 anos eu vou ter essa dor aqui. Comenta aqui para mim, deixa eu ver em que nível que vocês estão. Estão melhorando? Não estão melhorando ou não estão nem tentando melhorar? Vamos ver. Quem sabe eu não consigo direcionar melhor aqui os próximos conteúdos para te ajudar, tá bom? Bom, vamos deixar de enrolação, vamos logo ao que interessa. Vamos falar então sobre envelopes musculares. O que eu quero dizer com isso? Queria dizer o seguinte, não fui eu que inventei esse termo de envelopes musculares, tá? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o Dr. Felipe, fisioterapeuta também, que era dono de uma das clínicas em que eu trabalhei ao longo da minha jornada. E ele, não sei se foi ele também que inventou esse termo, mas a primeira vez que eu ouvi foi com ele, então vou dar os créditos a ele aqui, Dr. Luiz Felipe. E ele usava muito esse termo de envelopes musculares. O que isso quer dizer? Bom, a gente
tem músculo responsável por fazer movimento para cá e o músculo responsável por fazer movimento para lá, tá? E eu vou colocar em palavras mais chulas assim mesmo, e aí a gente vai aprofundando, que é para você entender tudo, tá? Lá no vídeo de desequilíbrios musculares, eu falei para você sobre força muscular, falei sobre a relação do músculo agonista com o músculo antagonista, falei aquela super orientação para vocês de quando estiver tendo uma cãibra, o jeito mais eficaz, fisiologicamente falando, de fugir, de fazer com que essa cãibra pare, que essa cãibra cesse, seguindo esse contexto aí de músculo agonista, músculo antagonista. Eu não vou voltar nisso agora, se você perdeu, volta lá no vídeo. Posso pedir aqui para a gente colocar na legenda desse vídeo o link para você ver lá desse vídeo, tá? Mas não vou voltar nesse tema agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é legal você saber o seguinte, a gente tem músculo que faz movimento puxando o osso para um lado e tem o músculo responsável por fazer o movimento de puxar o músculo para o outro lado, certo? Por isso a gente chama de músculo agonista e antagonista, beleza? Bom, e aí o Dr. Luiz Felipe usava muito o termo de envelopes na hora que a gente ia falar entre nós, entre os fisioterapeutas ali da equipe, falar, nossa, ele está com envelope do mecanismo extensor do joelho sobrecarregado, envelope do mecanismo flexor do joelho. O que ele queria dizer com isso? O que eu quero contar para você aqui? Bom, existe um equilíbrio entre as forças, ou seja, o músculo que faz força para cá e o músculo que faz força para lá, na grande maioria das vezes, eles não são equivalentes, eles não têm o mesmo grau de força, tá? De novo, eu já expliquei isso aqui, então não vou voltar, tá? Volta lá no vídeo, vai ficar aqui na legenda. Desculpa, na legenda não, na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar isso lá, como eu já disse. Mas o importante saber é o seguinte, vamos para o exemplo que é para ficar bem fácil, bem didático. Imagina só o nosso joelho, a gente faz o movimento então de flexão, de extensão do joelho, flexão e extensão do joelho, ok? Existe um equilíbrio ali ideal, que não é 50-50, ou seja, não é 50% de força para um lado e 50% de força para o outro. Existe um desequilíbrio que é natural, que é esperado, que é ideal para que essa musculatura, para que essa articulação consiga funcionar da melhor maneira possível. Beleza? Bom, assim dito, existe a possibilidade disso estar discrepante, ou seja, no caso do joelho, a musculatura que faz o movimento de extensão do joelho é naturalmente mais forte do que a que faz flexão do joelho, certo? A relação ideal, segundo os estudos científicos, é algo em torno de 60% para 40%. 60% da força da perna está concentrada nos músculos que faz extensão e 40% da força da nossa perna na musculatura que faz flexão do joelho, tá certo? Mais ou menos essa relação. Mas isso pode estar exacerbado, ou seja, a gente parte para uma relação de 70-30, 80-20, certo? Para a gente chegar no 80-20 é difícil isso acontecer, então normalmente isso se dá um pós-lesão ou até mesmo um pós-cirúrgico, tá bom? Nem vamos entrar nisso agora. Importante saber o seguinte, às vezes esse desequilíbrio gera dor, e ele vai gerar dor, e por mais que a gente fortaleça a articulação, a gente não consegue combater essa dor. Então você está com a dor, e aí a gente vai lá, com técnicas manuais, por exemplo, da osteopatia, avalia essa articulação e coloca tudo no eixo de movimento correto, e aí agora tudo começa a funcionar bem no eixo correto. É muito fácil você entender isso quando eu falo de eixo de articulação, quando eu falei do vídeo de bloqueios articulares. Lá eu especifiquei o que seria o eixo de movimento correto da articulação, tá? Então a articulação ela tem um movimento ideal a seguir. E se ela estiver levemente para lá, se esse osso estiver levemente para lá, levemente para cá, o movimento agora interno da articulação vai ficar dificultoso. E isso gera sobrecarga vai gerar lesões e dores, certo? Então, é comum a gente encontrar um paciente
que está, por exemplo, com uma dor no joelho, que é aqui o nosso exemplo que a gente tem usado agora, e esse paciente então está com dor no joelho. Quando a gente vai avaliar o joelho, o quadril, o tornozelo, as articulações que estão envolvidas na movimentação do joelho, os ossos que estão envolvidos na movimentação do joelho, a gente encontra algum bloqueio articular, algum osso que está mal posicionado, algum osso que está fora do eixo correto, alguma articulação que não está funcionando bem. E a gente usa de técnicas e vai lá e corrige tudo isso. E depois de corrigir tudo isso, magicamente, a dor desaparece. Por que desaparece? Porque a gente tirou a sobrecarga, tá? Mas não é tão raros os casos em que essa dor volta. Poxa vida, por que a dor retorna? Por que o paciente sai da sessão sem dor ou quase sem dor e daqui a 2, 3, 4 dias essa dor começa a voltar? Bom, essa dor começa a voltar muito provavelmente porque todo aquele bom posicionamento que a gente gerou na sessão, que a gente foi realinhando os ossos e as articulações, ele foi se perdendo. Tá? E por que ele vai se perdendo? Porque tem uma sobrecarga de músculo. Lembra, o osso ele não tem a capacidade de falar assim, eu não quero mais ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. Eu não quero mais ficar assim, agora eu vou ficar assim. O osso não tem essa capacidade. Tá? Então quem movimenta o osso é sempre o músculo que está preso nesse osso. Então, se a gente tem um desequilíbrio muscular, a gente começa a desequilibrar a articulação. Por quê? Porque a gente começa a tirar do eixo, ok? Então, se a gente tem uma sobrecarga do envelope anterior ou envelope posterior, e eu sei que eu te prometi que ia te falar sobre isso, não falei ainda, mas eu vou chegar lá, calma, fica tranquilo, você não vai sair desse vídeo sem entender tudo, fique tranquilo. Mas se a gente tem algum desequilíbrio disso, isso então começa a desalinhar novamente essa articulação, desalinhar ou tirar o osso da posição ideal novamente, tá? Bom, isso de novo vai gerar sobrecargas, vai gerar lesões, vai gerar dores, ok? Então vamos lá, o que seria envelope anterior e envelope posterior? Por uma referência anatômica, toda vez que a gente que eu digo, pessoal, da área da saúde, a gente vai se localizar dentro do corpo, a gente usa de referências que são universais. Tudo que está para frente, a gente chama de anterior. E tudo que está para trás, a gente vai chamar de posterior. Então, tem músculos anteriores na perna, ou seja, a musculatura da parte da frente da perna, a musculatura da parte da frente da coxa, e tem músculo posterior, musculatura da parte de trás da coxa, tá? Estou falando da coxa porque o nosso exemplo é o joelho, isso acontece pelo corpo todo, ok? Quando você vai usar a referência, por exemplo, da costela, a costela dá volta em todo o tórax. Então a gente vai falar assim, olha, é a porção posterior da costela, parte de trás lá da costela, porção anterior da costela, parte da frente da costela, ok? Então isso acontece pelo corpo todo, parte anterior, parte posterior, tá? Então aqui no nosso exemplo, quando a gente olha para o joelho, a gente tem um envelope de músculos anteriores, o envelope dos músculos, toda a musculatura que está na parte da frente da coxa, a gente pegou tudo isso e colocou dentro do envelope. Pronto, a gente chamou isso de envelope anterior. Aí a gente pegou toda a musculatura que está atrás da coxa, colocou dentro de um outro envelope e chamou isso de envelope posterior, ok? Então nós temos o envelope anterior e o envelope posterior. Beleza? Quando a gente tem desequilíbrios, sobrecargas a isso, além de toda a sobrecarga, além de tudo aquilo que a gente conversou sobre a articulação, tudo que eu falei desse vídeo para trás, a gente vai ter também sobrecarga na própria musculatura. Então, digamos que você tenha o envelope anterior sobrecarregado, o que é mais comum de acontecer, tá? Normalmente nas lesões a gente tem uma sobrecarga do envelope anterior do joelho, da musculatura anterior do joelho, musculatura da frente do joelho, tá bom? Isso não quer dizer que é único, exclusivamente assim que acontece, eu estou dizendo que isso é mais comum da gente encontrar na prática clínica aqui com os pacientes, beleza?
Então, a gente tem uma sobrecarga nesse mecanismo. O que vai acontecer? Você imagina só, esse músculo está sobrecarregado, ele está fazendo mais força do que deveria, e aí todo o compartimento da parte da frente desse joelho, da parte anterior do joelho, vai entrar em sobrecarga. Então, por exemplo, no joelho, nós temos ali algumas gordurinhas no joelho, tá? E não estou falando de gordurinha localizada, pneuzinho, não estou falando disso não. Estou falando de gorduras que realmente deveriam existir, que estão ali para ajudar a ancorar determinados tendões, enfim, ajudar a ancorar o osso, ajudar a absorver alguma carga, alguma sobrecarga, tá bom? Então a gente tem gordurinhas ali no corpo. E aí, gordurinhas ali no nosso joelho. O que acontece então? Se a gente tem uma sobrecarga, por exemplo, do mecanismo extensor, isso quer dizer que essa musculatura está muito forte. Quando ela faz força, ela vai sobrecarregar toda essa parte anterior do joelho. E aí a gente começa a ter, então, lesões. Você começa a ter dores, tá? Inclusive, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo para você, eu estou tratando uma paciente que está exatamente com isso. Ela me chegou com uma dor no joelho. Quando ela chegou para mim, ela estava com o joelho bem inchado, mas bem inchado mesmo, a ponto de mal conseguir dobrar o joelho, mal conseguir flexionar o joelho, e obviamente por conta disso ela não conseguia andar, sem contar toda a dor, tá? Aí a gente fez uma sessão com ela, ela melhorou pra caramba. Ao longo da semana, da próxima sessão, depois da sessão, ao longo da semana, o joelho começou a desinchar, orientei ela quanto a gelo, enfim, e ela foi melhorando muito. O que acontece? A dor dela voltou. Ela voltou a ter dor. E aí, então, ela me chegou com o exame. No exame está exatamente desse jeito. Uma ressonância magnética que ela fez no joelho. Lesão por sobrecarga do mecanismo extensor do joelho. O que é isso? Envelope anterior sobrecarregado. Bruno, como é que a gente faz para corrigir tudo isso? Primeiro, corrige todo o mecanismo articular, como a gente fez. Certo? Que foi como eu fiz com ela. Pega toda a sobrecarga articular e elimina. Olha, esse osso está mal posicionado, reposiciona e assim por diante. Primeiro tira a base. Olha, põe tudo para funcionar como deveria. Está tudo livre para se movimentar como deveria se movimentar. Beleza? Pronto. E agora, o que a gente faz? Agora, a gente espera esse joelho esfriar. Esse é o termo técnico que a gente usa. Está muito inchado, a gente precisa desinchar. Pronto, Bruno, a gente colocamos gelos, colocamos compressão, elevação, umas técnicas que a gente tem, tá? Não gosto nem um pouco de usar essa palavra, mas vou usar aqui contigo, um protocolo que é usado para esfriar esse joelho, para desinchar esse joelho. E um dia eu até posso falar sobre isso, tá? Sobre esse mecanismo de desinchar e até sobre essa palavra protocolo, que eu sinceramente tenho uma certa repulsa a ela, eu não gosto de usar essa palavra, mas tudo bem, vamos seguir aqui, não vamos devagar muito no nosso tempo. Então, o que acontecia com ela? Toda a parte anterior do joelho, toda a parte da frente do joelho dela sobrecarregada. Por quê? Porque toda essa musculatura está gerando muito mais força do que deveria. E aí a gente entra naquela história dos porquês, né? Por que está sobrecarregado? Por que essa musculatura está gerando mais força do que deveria? E aí quando você vai investigar, você fala o seguinte: olha, o envelope posterior não está dando conta, ele está muito fraco. O que a gente fez então? Reorganizou tudo, reorganizou a mecânica articular e agora a gente entrou com fortalecimento do envelope posterior para reequilibrar tudo isso, para a gente entrar então naquela história dos 60-40 novamente. É isso que a gente está buscando com ela. E agora nós estamos na segunda semana de tratamento com ela e vai dar tudo certo. Está evoluindo, está melhorando, a dor tem diminuído, o joelho agora já não tem inchado mais tanto. Pronto, está tudo organizado, a gente começa a jogar a força no local correto e vai dar tudo certo. Em 5 semanas ela vai estar bem, vai estar reabilitada, vai dar tudo certo para ela. E aí depois ela só ela seguir a vida com as orientações necessárias, entender o porquê que gerou essa sobrecarga no mecanismo extensor. Isso gerou por conta das atividades físicas que ela vinha fazendo e ela simplesmente parou.
Então ela era uma pessoa que se movimentava. Quando chegou a pandemia, porque tudo fechou, ela parou de se movimentar. Um belo dia, no meio da pandemia, ela decidiu que ia fazer tudo em casa sozinha. E quando ela tentou fazer em casa tudo sozinha, sem orientação, ela começou a sobrecarregar todo o envelope anterior do joelho. E aí ela se lesionou, certo? E agora assim ela está. Assim que ela estiver bem, eu vou fazer um vídeo, pelo menos tirar uma foto com ela aqui. Se ela topar fazer um depoimento, eu ponho aqui no Instagram para vocês, tá bom? Se ela não topar, a gente faça uma foto com ela e coloca para vocês. Olha, esse era aquele caso clínico de sobrecarga no mecanismo sensor do envelope anterior do joelho, tá certo? Bom, e para a gente não ficar, para você não achar que isso só acontece no joelho, gente, isso acontece em basicamente o corpo todo, certo? A gente pode ter desequilíbrio de musculatura basicamente em todas as articulações, tá? Um outro exemplo muito clássico é na coluna. Na coluna acontece o seguinte: quando a gente começa a fortalecer essa coluna, na grande maioria das vezes, por que eu sempre digo, na maioria das vezes? Porque o corpo humano não é uma ciência exata, tá? Eu tenho um irmão e uma irmã engenheiros, tá? Estão se formando engenheiros. O meu irmão está quase formado aí, último semestre, minha irmã está começando agora, no primeiro ano de engenharia. E eu brinco o seguinte: para vocês é muito fácil, hein? Porque 2 mais 2 é 4 e ponto final, não tem história. Na área da saúde não é sempre assim. O corpo humano, cada corpo responde de uma maneira, cada corpo vai repercutir de uma maneira. Inclusive, uma mesma lesão pode repercutir de maneiras diferentes no mesmo corpo. Então, um dia você torceu o tornozelo direito e aconteceu algo, num passados dias você torceu o tornozelo esquerdo e foi diferente, certo? Sendo que é a mesma pessoa, a mesma lesão. Então, o corpo humano não é uma ciência exata, por isso que não é uma ciência exata, e é por isso que eu sempre digo, na maioria das vezes, tá? Então, voltando, na maioria das vezes, quando a gente vai tratar da coluna, organiza tudo, na hora que a gente precisa entrar com fortalecimento para manter tudo organizado, mesma história do joelho, reorganiza tudo e depois fortalece para estabilizar tudo ali, para evitar que tudo volte, para evitar que essa lesão volte. Quando você vai entrar com fortalecimento, na grande maioria das vezes, a gente começa fortalecendo o mecanismo flexor, ou seja, a gente começa fazendo movimento da coluna de ir para frente e para trás, tá? Quando a gente começa fazendo o movimento de extensão da coluna, de jogar para trás, de pegar o envelope posterior da coluna, na grande maioria das vezes isso gera mais dor. Tá? Não é sempre, depende muito da lesão, depende muito do paciente, de indivíduo para indivíduo, mas na grande maioria das vezes é assim, tá? A gente começa o fortalecimento dessa maneira. Poxa, tá tudo meio fraco, tá tudo deixando a desejar. Vamos começar a fortalecer. Como? Por onde? Por tudo ao mesmo tempo? Não, começa pelo envelope anterior. E depois disso aí a gente começa a colocar a extensão dessa coluna. Nossa, Bruno, mas que loucura! Pois é, por que eu digo que loucura? E você concorda comigo sem nem saber o que eu estou falando? Por quê? Por que você concordou comigo? Estou brincando. Olha só, se a gente começa a fortalecer essa musculatura aqui, quando você fica em pé, o que você precisa, ou quando você está sentado também, mas principalmente em pé, o que você precisa é da musculatura posterior, da musculatura lá de trás, que é para te manter em pé aqui. E se isso não estiver forte? Bom, isso cansa e isso te gera dor. Mas, quando a gente faz um movimento de extensão da coluna, a gente tende a... É como se a gente fechasse o espaço que tem entre as vértebras da coluna. Então tem um espaço aqui, quando a gente faz o movimento de extensão, a gente abre esse espaço. E na hora de fazer o movimento aqui, aí tende a fechar, a gente diminui esse espaço, tá? Por isso que na maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar a coluna, a gente começa usando um envelope anterior, certo? E se não tem, e se isso está acontecendo? Provavelmente vai estar alguma sobrecarga. E aí vai estar lá, sobrecarga no mecanismo extensor da coluna, certo? Musculatura que faz extensão da coluna, e aí começa a gerar sobrecarga em cima de ligamentos e assim por diante. Então é importante a gente seguir um norte e entender que tem um desequilíbrio que é fisiológico, que é anatômico, que é natural, que é normal, que é necessário. E a gente precisa então buscar esse desequilíbrio fisiológico, certo? Naturalmente, a musculatura da parte da frente do abdômen é mais forte que a musculatura de trás, certo?
Você vê aquelas pessoas que são fisiculturistas, ou nem fisiculturistas, pessoa que vai para academia, que treina e tal, começa a gerar aqueles gominhos na barriga, parecido caminho, assim, aqueles gominhos, sabe? Um dia eu mostro para vocês os gominhos, coisa mais linda. Bom, e atrás? Atrás simplesmente desenha aquela musculatura mais reta. Por quê? Porque a musculatura da frente tem mais músculo, é mais forte, produz mais força, certo? A parte de trás, então, é como se tivesse menos músculos ali, menos em número mesmo, em quantidade de músculos, tá? Tem mais músculos na frente do que atrás. E aí atrás gera aquele 2 músculos, um de cada lado da coluna, certo? E tem que ter um equilíbrio ali, ou um desequilíbrio, que é o natural, tá certo? Bom, isso acontece no ombro. Então, no ombro a gente tem, por exemplo, a musculatura que faz rotação interna e externa. Já falei bastante disso para vocês. Inclusive, tá aqui. Eu vou falar só sobre o ombro no nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre o manguito rotador, que é a principal musculatura do ombro quando a gente fala de lesões e principalmente de reabilitação do ombro, tá? Fica aqui o compromisso. Na nossa próxima terça-feira, então, vai ter um vídeo aqui para vocês falando só sobre o ombro e sobre o manguito rotador. Então, eu não vou muito falar sobre isso agora, que é para não ficar repetitivo no nosso próximo vídeo, tá? Mas é importante você saber isso. A gente tem sobrecargas por desequilíbrio muscular, tá? E aí a gente tem envelope anterior, envelope posterior. E a gente vai ter, por exemplo, envelope medial, envelope lateral. Bruno, o que é isso? Envelope de dentro e envelope de fora. Dentro e fora, tipo dentro do corpo, fora do corpo? Não. A gente tem, de novo, quando eu digo a gente nesse momento, eu estou falando sobre profissionais daqui da área da saúde. Quando a gente vai se referir ao corpo, assim como a gente tem uma linha que divide o corpo para falar, essa aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás, ou seja, parte anterior e posterior, que você já aprendeu aqui, a gente tem uma outra linha que divide o corpo no meio. Tudo que está próximo a essa linha do meio, a gente chama de medial, mais para o meio. E tudo que está mais para fora, mais para o lado, a gente chama de lateral, certo? Então, a gente vai chamar de envelope medial e envelope lateral. Por isso que eu digo dentro e fora. Então, se a gente usar, por exemplo, de novo o exemplo da coxa, a gente tem musculatura que faz movimento de fechar a coxa, musculatura responsável por gerar o movimento de puxar e fechar a coxa, tá? Tecnicamente são chamados dos adutores, e não importa, não precisa saber esse nome, e os abdutores, que é a musculatura de fora, faz o movimento de abrir a coxa. Então a gente chama envelope interno e envelope externo, ou envelope medial e envelope lateral, tá? E se isso tiver com sobrecarga, isso vai gerar sobrecarga na musculatura, vai gerar sobrecarga nos tendões, e aí você pode gerar tendinites, e obviamente também na articulação, nos ligamentos, tá certo? Então, voltando no exemplo do joelho, você pode ter uma lesão no menisco por sobrecarga do mecanismo extensor, sobrecarga do envelope anterior do seu joelho. E aí esse menisco agora, lembra o que era o menisco? Eu já contei para você o que é o menisco. O menisco é uma borrachinha que fica dentro do joelho, entre o osso da coxa e o osso da canela. Ele tem o formato de uma ferradura, assim, e aí ele se encaixa no joelho, que é puff, certo? Essa ferradura se encaixa aqui assim, certo? Bom, e isso é o menisco. O menisco então tem esse formato de uma ferradura, e lembra, a parte mais para dentro, a parte mais perto do centro do corpo, a gente vai chamar de menisco medial, e a parte mais de fora, menisco lateral, por mera referência. Quando a gente tem uma sobrecarga no mecanismo extensor do joelho, por exemplo, a movimentação do fêmur, do osso da coxa em relação à tíbia, que é o osso da canela, agora começa a puxar tudo. E aí, como desalinha a articulação, começa a trabalhar fora do eixo correto de movimento, o menisco, que é essa borrachinha, esse amortecedor do joelho, começa a entrar em sobrecarga. E ele sobrecarregado pode se lesionar e ele pode doer. Tudo por quê? Sobrecarga do mecanismo extensor do joelho ou do mecanismo posterior também pode acontecer, só é mais comum, como eu já te disse, tá bom? Então, tudo que eu queria dizer para vocês é isso. Às vezes você está melhorando ou você está empacado na sua melhora, e por isso que eu te perguntei lá no começo do nosso vídeo, coloca aqui
se você já está melhorando, se você está empacado ou se você nem começou ainda. Se você nem começou ainda, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara e não me mate de vergonha, porque depois eu não consigo dormir de noite sabendo que tem gente que está com dor e não está fazendo nada para melhorar, simplesmente decidiu que vai ficar com dor. Eu não aceito isso enquanto fisioterapeuta, eu não consigo aceitar alguém que decidiu, que já se conformou que vai ter que ficar com dor. Não é assim que a vida funciona, dá para se livrar dessa dor, hein? Então toma vergonha nessa cara e vamos logo, procura ajuda. Se estiver aqui perto de mim, vai ser um prazer te encontrar. Entre em contato, manda uma mensagem, um direct aqui, que vamos agendar essa sessão, que é para você se livrar dessa dor de uma vez por todas, tá? Se você está melhorando, ótimo, está no caminho. E se você está naquela segunda turma, eu estou tentando melhorar, mas não consigo, eu estou patinando, preste atenção nisso. Às vezes você está com sobrecarga nessa musculatura, sobrecarga em determinados envelopes, e isso está toda hora desalinhando essa articulação. Você faz uma técnica, vai em algum profissional, enfim, faz algo para melhorar e isso não melhora. Melhora e depois retoma, melhora e piora, melhora e piora. Você tem ciclos de melhora e piora, melhora e piora. Possivelmente você está nesse quadro de sobrecarga de algum envelope posterior, envelope anterior, envelope medial, envelope lateral, envelope interno, envelope externo e assim por diante, tá? Algum desequilíbrio está mais do que deveria, não está anatômico, não está fisiológico, e aí isso impede que a articulação funcione da maneira correta e isso vai te gerar dor, isso vai te gerar lesão, tá bom? Eu espero ter conseguido te ajudar, e como sempre, minha missão aqui é te orientar, é te dar orientações ao máximo possível que eu conseguir, que é para você se livrar dessa sua dor, tá? E a sua missão é fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível. Além de ser ajudado com ela, ajudado com esse vídeo, ajudar essa mensagem, esse vídeo a chegar no máximo de pessoas possível. Bruno, como é que eu faço isso? Compartilhando isso. Se estiver me vendo pelo YouTube, pega o link, coloca lá nos grupos de WhatsApp que você tem, manda para as pessoas que você sabe que está patinando e não consegue melhorar, está com uma dor e não consegue melhorar, manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Estiver me vendo pelo Instagram, é só compartilhar, manda o aviãozinho, tá? No YouTube também dá para compartilhar direto, só mandar uma setinha lá, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, vamos fazer esse vídeo chegar em todo mundo que precisa ser ajudado. Tá bom? Ah, Bruno, mas o vídeo ficou muito grande, é difícil compartilhar. Marca a pessoa aqui no comentário. Marca o arroba dela aqui no comentário, que é para ela ter acesso a esse vídeo. Vamos ajudar essa galera, vamos ajudar todo mundo a melhorar, tá bom? E, claro, só o fato de você dar um like nesse vídeo, só o fato de você curtir esse vídeo, dar um coraçãozinho nesse vídeo, a própria plataforma já vai entender que esse vídeo está sendo relevante, está ajudando as pessoas e vai jogar para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Então só o fato de você curtir isso, você já está ajudando a gente a levar essa mensagem, essa informação a todo mundo. Então, de novo, fica aqui o convite para você que ainda não segue o canal, que ainda não está inscrito, não segue o perfil, que ainda não está inscrito no canal, se inscreve, siga e marca as pessoas que você sabe que precisa ter esse conteúdo e curte aqui para a gente chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo e lembre-se sempre, pior do que ontem, melhor do que amanhã. Boa melhora!